amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje, como vocês puderam ler aqui no título, vai ser mais uma tentativa de resenha aqui nesse canal, que eu tô tentando me aventurar também nesses conteúdos literários. Bom, o livro de hoje ele foi um saldo da Bienal, que a minha sogra me presenteou com ele, e uma indicação da Marcela, que eu conheci lá, gente. Ela é um amor de pessoa, que também faz resenhas lá no Instagram dela, que eu deixei aqui. E vocês sigam ela, porque, gente, ela é um monte de pessoa. Parece muito Ana Paula. Gente, sério. Esse livro eu fiquei bastante em dúvida de trazê-lo, porque eu já sabia que era de terror. E eu nunca me aventurei, nunca gostei muito, porque eu sou um pouquinho medrosa. Então eu fiquei em dúvida entre ele e um outro livro que provavelmente era de romance, um romance clichê de ficção cristã também. E aí eu fui quer saber, vou levar esse, escolhi esse. Ele estava na promoção, de 60, estava por 40 reais. Aí o livro que eu escolhi, esse daqui, da Gabriela Caceta, Todas as Minhas Libélulas. Esse livro me surpreendeu. Confesso que eu não criei tanta expectativa, porque eu pensei que eu não ia gostar, porque era de terror, fantasia, suspense, e tem um pouquinho de migalha ali de romance, mas superou minhas expectativas. Bom, como eu fiz no vídeo passado, nesse vídeo eu vou fazer a mesma coisa, que é ler a sinopse. Vamos começar pela sinopse e depois eu venho trazer um pouco do que eu achei, sem conter nenhum spoiler. Eu espero que não dê nenhum spoiler pra vocês. Gente, antes de a gente ir pra sinopse, eu queria dizer uma coisa pra vocês, que nele, aqui atrás, vem a classificação mais 12, porque contém cenas de tensão e violência. Então, pais que queiram comprar para seus filhos, que gostam de ficção cristã, se atente, porque tem aqui, né, a indicação mais 12, né, a classificação de idade. E também eu contei que, além dele estar na promoção, saindo por 40 reais no Mundo Cristão, ele veio com 2 brindes lindos. Vou estar deixando passando aqui pra vocês. Gente, minha dicção tá péssima, mas relevem. Veio um marca-página, e um pôster muito lindo. Gente, ele é todo lindo por dentro. Então, se você quer se aventurar nesse mundo de terror, ainda mais um terror cristão, ou que você gosta bastante desse gênero, eu recomendo que leia Todas as Minhas Libélulas. Bom, vamos lá para a sinopse. Após 10 anos longe de sua vila natal, Joana retorna para assumir o compromisso de receber refugiados da guerra que vem devastando seu povo e proteger o Elberite. Eu acho que é assim, se não me perdoa. A fim de lidar com essa nova e desafiadora realidade, Joana escreve cartas para Malkio, o príncipe herdeiro do trono, que está exilado em uma ilha distante. No entanto, memórias traumáticas do passado e conflitos inesperados com monstros horripilantes, bem como a chegada de um belo jovem à sua vila, abre teu olho, Joana, deixam seu coração dividido. Seriam suas cartas o bastante para mantê-la fiel ao príncipe, ou Joana escolherá seguir o próprio coração e ir em busca do amor? Bom, gente, que livro! Eu tô olhando ali pra baixo um pouco do resumo que eu fiz, pra não perder muito aqui a linha do que eu vou falar e nem viajar muito. Esse livro é um livro epistolar, ou seja, os capítulos são cartas, e as cartas são libélulas, e as libélulas nada mais é do que orações. Gente, é incrível. O que mais me despertou curiosidade e vontade de ler esse livro foi quando a Marcela me disse que as libélulas, as libélulas aqui, ó, eram as orações que a Joana, a maioria das cartas ou das libélulas são da Joana, que ela escrevia para Malkio, que para nós é Jesus, né, o príncipe, o herdeiro. E aqui retrata muito, é como se fosse uma como que eu posso dizer?
2000 anos depois. É como se fosse, através da literatura, através dessa narrativa, é como se fosse a nossa vida com o Criador. São jovens, pra mim, eu entendi que eram jovens missionários que passaram por uma situação complicada e tudo mais, que tinham que proteger a sua vila, e o livro sagrado, que para nós é a Bíblia. E nisso, o que mais me deixou cativada é que tem mais migalhazinhas de romance, só que infelizmente, gente, é um jogo desigual. Isso mesmo. E só quem já passou por isso, assim como eu, sabe o quanto que é complicado, né? Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo, eu posso fazer um vídeo aqui pra vocês, a gente conversando sobre esses assuntos, né? Mas me diz aí, o que vocês já acham dessa ideia de vir aqui? E quem sabe o primeiro vídeo ser sobre jugo desigual. Bom, o jugo desigual é bíblico. E aqui passa várias histórias de vários jovens, alguns órfãos, outros que não se encaixam assim, não que não se encaixam, mas demoraram para se encaixar, de se sentir parte do povo de Malquio. E aqueles que fazem parte desse povo, eles recebem um animal de luz. Esse animal de luz é o Reset. Ai, gente, o nome é muito complicado, eu não sei pronunciar ainda. Não é complicado, mas eu só não vou arriscar. Eles recebem esse animal de luz e que é como se fosse a manifestação do Espírito Santo. Bom, nessa história de suspense, que tem bastante suspense, gente, que assim, aquele suspense que você quer continuar lendo o livro, ainda esse suspense tem muitas narrativas de Cardamas. Cardamas são os espíritos maus, se é que podemos dizer assim, que os Teanins, o povo inimigo, possuem, né? Enquanto o povo da vila, os filhos de Malquio, eles têm o animal de luz dele. Bom, e eles lutam com esses Cardamas para poder proteger não só a vila, não só o seu povo, não só a sua vida, mas como proteger o livro sagrado, como eu já disse. E em todo esse enredo, vamos falar de... Eu quero muito falar sobre o carinha, que tem carinha de bonzinho, mas no bonzinho não tem nada. Mas aqui retrata um pouco sobre batalha espiritual, sobre essa guerra. Então, tem como a gente fazer uma analogia com isso. Eu acho que se eu falar muito, talvez eu dê spoiler. Eu não sei falar se dá spoiler. Mas é literalmente isso. Tanto que a própria autora, ela diz que você vai encontrar isso, como se fossem batalhas espirituais. Que quando parece tudo tá indo bem, caminhando, e aí chega um carinha, igual aconteceu na vida de Joana, que tem carinha de bom, de ser um bonzinho, que quer conhecer a cultura do povo, a cultura dos filhos de Malquio, e que, na verdade, vem para poder balançar o que realmente temos no nosso coração. E fica aquela dúvida, devo eu guardar o coração ou segui-lo? E Joana estava passando por isso, você vai ver esse conflito de algumas pessoas, os amigos principalmente, que eu tinha uma paixãozinha escondida por ela. Então, aí chega e acontece que eles se apaixonam, gente, a Joana e o Adonis. E eu já sabia que ele não prestava desde o início, mas eu não vou falar muito não. Mas, conforme vai acontecendo, ela, quando tá chegando no finalzinho, gente, a Gabi aqui, nossa, me matou de curiosidade. Vai chegando no finalzinho, a Joana percebe que ele possui uma coisa do povo inimigo. E aí ela quer descobrir a verdade. E acontece que uma coisa, isso tudo, e que
a gente comprova que o Adonis não era o bonzinho da história, que ele era um lobo disfarçado de cordeiro, de ovelha, no meio daquela gente. E nessa vila, gente, as pessoas, elas são divididas. São divididas em grupos, que eu vou ler aqui pra vocês. A gente tem até um mapa, olha que coisa linda. Olha. Aqui. Gente, também tem uma playlist no Spotify, tá? Vou deixando o link aqui na descrição, tá bom? E a organização dos filhos de Malkiel. Tem 6 grupos nessa organização. O primeiro é Guardião. O Guardião, ele é responsável por guardar e ensinar as leis e a história registradas no Elbereth. Eu acho que se pronuncia mesmo, né? Livro sagrado dos filhos de Malkiel. Deve sempre zelar pela verdade e integridade do Elbereth e de seu povo. Comanda as vilas e as cidades dos filhos de Malkiel. O zelador é responsável pelas atividades de subsistência como plantio, colheita, cuidados médicos, etc. Seu maior foco é o bem-estar da população. O guarda é responsável pela segurança das vilas e do livro sagrado, linha de frente no exército e em eventuais batalhas. O lunar, ele é responsável pela produção artística para as celebrações tradicionais do filho de Malkiel. O nome lunar tem sua origem no fato de a arte ser vista como uma lua na escuridão e de grande parte dos loas, principal forma de culto e comemoração do povo, ser realizada durante a noite. O semeador é responsável por sair de sua comunidade para conduzir os não espectrais e lhes contar histórias de Malkiel, ou seja, como se fossem missionários. Os semeadores são formados por grupos pequenos de até 8 membros. Todo semeador tem uma função secundária. E o sexto grupo e último são os cuidadores. O cuidador é responsável por receber os não espectrais em sua casa e introduzi-los ao Elbereth e os costumes dos filhos de Malkiel. Também zela por seu bem-estar. Bom, aqui a gente tem uma organização e entende o que acontece mais ou menos nessa vila. E assim, a Joana, ela é órfã, tem alguns amigos dela também que são órfãos, outros que não. Enfim, o livro basicamente, ele... É porque eu não quero dar spoiler, porque eu acho que eu bem dei spoiler no outro vídeo. O livro basicamente fala um pouco sobre a trajetória de jovens que são semeadores, que pra mim são os missionários, mas que quando eles não estão na estrada para poder, alcançar outras pessoas, quando eles estão na vila, eles têm as suas funções, como a Joana. A Joana é uma lunar. O Gael, ele, se eu não me engano, ele é um guarda. Eu acho que ele é um guarda. Isso. A Sarai e o Gael eram guardas e a Kalila também. Já o Amir e a Joana eram lunares, mas também semeadores, são os missionários. E os loas, como disseram aqui, são as formas de celebração e de culto. E tem uma parte que faz uma analogia à ressurreição, ao momento da ressurreição, que eles comemoram, que é o Dia da Graça, que pra gente, no nosso calendário, se é que podemos dizer assim, é a comemoração da Páscoa. E uma curiosidade é que os meses aqui são planetas, Saturno, Mercúrio, enfim. E aí eu vou ler um trechozinho aqui que tem uma menção de Madalena, e quando no momento em que ela vai até a tumba de Jesus, e o próprio Jesus se apresenta a ela em forma que ela acha que é um jardineiro, né? Que diz assim:
dia da graça, uma jovem chamada Madalena caminhava por um campo de batalha e viu os ossos se tornarem flores, e Malquio aparecer vivo à sua frente. Naquele dia, ela entoou um cântico de vitória ao receber seu recede, e por isso, hoje cantaremos também. É um ponto-chave que eu mais gostei, que assim, me lembrou muito a minha fase de adolescência, um pouco, no final da minha adolescência, foi a questão do jogo desigual. Que, assim, trabalha pontos sobre questões de ter uma carta que a Joana relata que ela acorda se sentindo suja e vazia por causa do pecado. E quantas vezes nós não nos encontramos nessa situação, não é mesmo? A gente se encontra vazia, às vezes até mesmo suja, por achar que estamos impregnados no amassal do pecado. Mas aí vem o Senhor com o seu olhar de amor, como a Joana diz aqui, e um olhar de amor que não muda e que sempre nos perdoa e que nos leva à mudança de vida. Bom, gente, eu tô aqui com o meu resumo que eu fiz, bem rápido ontem à noite. E em resumo, bem resumido, para não dar spoiler nem nada do tipo, para que desperte a sua curiosidade, a sua vontade de ler todas as minhas novelas, que são assuntos preciosos, assuntos muito importantes, assuntos que provavelmente na fase da adolescência, talvez você adolescente, talvez você pré-adolescente, talvez você jovem, chegando na fase já adulta, né? Já tenha passado ou esteja passando, que é questão de batalha espiritual, em seguir as orientações que o nosso livro sagrado, que é a Bíblia, nos deixa, seguir o coração ou guardar em Cristo, né? Então, eu acho que é muito importante. E não falar só sobre essas coisas, mas falar como também questão de amizade. E é isso. Acho que tudo que eu tinha pra poder falar, eu já falei. Eu esqueci bastante coisa do que eu ia falar, inclusive, porque eu fico nervosa quando eu vou gravar vídeo, eu acabo esquecendo. E eu acho que eu vou começar a fazer uns roteiros também pra falar. Mas você encontra esse livro na Amazon. Eu sei que tem na Amazon. Eu não sei se a editora Mundo Cristão tem site. Provavelmente sim, então você provavelmente vai conseguir encontrar lá. E sigam a Gabi no Instagram. Leiam esse livro. E, gente, é muito bom. Eu com certeza vou relê-lo. Vou recomendar para muitas pessoas, para muitos adolescentes. E se vocês quiserem, eu posso estar trazendo um vídeo com base nas últimas cartas de Joana sobre o jugo desigual aqui pra gente. Com as referências bíblicas eu posso ensinar mais sobre o tema. E eu acho que é um assunto bem importante. E vale muito a pena ler. Ele tem ilustrações dentro, que são ilustrações lindas e que vale super a pena você ler. E eles lutam por isso, por um propósito, e que nessa jornada entre proteger e guardar seu coração, proteger o seu povo, proteger o livro sagrado e continuar nos caminhos de Malquio até o grande retorno, acontece essas coisas, que quando tudo está indo bem, tudo está indo tranquilo, parece que acontece uma coisa que pode desviar a nossa atenção, que desvia nosso coração daquilo que realmente importa. É isso que o Joana passou, isso que essa história vai sendo relatada. Eu espero muito que vocês gostem. E apesar de ter ficado confuso, muita enrolação,
Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa indicação. Eu espero muito que aqueles que puderem comprar ou pelo Kindle, ou eu recomendo muito que seja livro físico, mas que puder estar lendo esse livro, leia, gente. É muito mais do que um terror cristão, fala sobre assuntos importantes e fica aqui o convite e a indicação de um próximo vídeo, gente. E é isso, tem 222 páginas, contém terror, fantasia, uma ficção cristã, contém também suspense, a classificação é mais 18. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero muito que vocês possam ler esse livro e que me deixem aqui nos comentários aqueles que já leram, o que acharam também. E eu dou 5 estrelas mais um coraçãozinho para esse livro. Para isso, escreva cartas livrelas como forma de agradecimento, de desabafo e é claro, que isso não substitua a oração. Mas, tchau, gente!